falando um pouquinho do movimento harmônico simples. E agora eu vou falar especificamente sobre o sistema massa-mola, ok? Então, quando a gente está trabalhando com o movimento harmônico simples, a gente vai estar desprezando o atrito, tá? A deformação permanente da mola, ou seja, ela é uma mola perfeita, então ela estica e volta para a sua posição sempre original, ok? Bom, vou imaginar aqui um blocozinho, tá? Porque a gente tem uma outra situação, que é como que essa mola se comporta. E quem vai falar para a gente sobre isso é a lei de Hooke, tá? Então, vou imaginar aqui um blocozinho preso a uma mola, tá ok? E a gente vai deformar, tá ok? Então, uma situação que nós temos, tá? É que, assim, toda mola, ela tem o que nós chamamos de comprimento natural. Esse comprimento natural aqui, nós vamos chamar isso aqui de x0, tá? Então, aqui é o x0. Aqui é o comprimento natural dessa mola. Toda vez que você acrescenta um peso ou uma força, você vai deformar. A deformação aqui, ó, é essa diferença. Vou pegar o comprimento todo, né, da mola e vou tirar essa parte que é representada aqui pelo x0. Isso nós chamamos de deformação, tá? Que a gente vai estar representando por x. E o que uma mola, né, ela vai exercer, uma mola perfeita aqui? Se você aplica nela uma certa bloco, vamos imaginar que esse bloco tenha 100 gramas, por exemplo, de massa, ou seja, tem um peso aqui, né, sendo puxado aqui de 1 newton. Aqui você imagina 1 newton. 1 newton, tá ok? Sendo puxado aqui. Ele vai deformar de um valor x. Se você aplica aqui uma força de 2 newtons, duas vezes, né, o valor do primeiro, repare que a deformação também vai ser de 2x. Eu dobro também. Ou seja, se eu dobro a força, a deformação que essa mola vai exercer também vai dobrar. Se você triplica a força, se você triplica a força, a deformação também triplica, né? E nós já vimos esse tipo de situação acontecer no movimento uniforme, por exemplo, lembra? Distância e tempo. Se você dobrava o tempo, dobrava a distância, né? Então a gente faz um gráfico aqui assim, da força em newtons, por exemplo, e aqui em metros, tá? Usamos dois dentro do Sistema Internacional de Medidas, né? Força é dada e a deformação é dada em metro. Se você aplica uma força F1, né, ele vai deformar de x. Se você dobra o valor dessa força, né, ele vai deformar de 2x. Se você triplica o valor dessa força, ele vai deformar de 3x. Tá? Mas o que é interessante é que a razão entre essas grandezas ela é constante. Então, se você dividir f por x, dá um valor constante. Né? Vamos imaginar essa situação aqui. Ó. Se eu dividir f por x, vai dar um determinado valor. Mas se você dividir 2f's por 2x, dá a mesma coisa, porque 2 corta com 2. Se você dividir o 3f's pelo 3x, o 3 corta com 3, dá a mesma coisa. Então, isso vai dar um valor constante. Então, a gente tem uma regra que a gente sempre utiliza, né? Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre elas é constante. Tá? A gente tem um aplicativozinho aqui do PET que vai mostrar um pouco disso pra gente. Né? Vamos clicar aqui para a gente abrir ele. Rapidinho. Aqui. Olha aqui, ó, esse aqui, ó. Né? A gente tem aqui, tá vendo, ó, uma mola, então uma mola helicoidal, ok? E aqui a gente pode aplicar uma força, tá? Então a gente pode pôr essa força no zero. No zero, nós temos aqui, tá vendo, uma garrinha, né, que vai puxar para um lado, né, ou contrair, comprimir ou esticar, né, basicamente. Aqui assim, beleza? Então nesse ponto aqui seria o ponto de equilíbrio. Quando você puxa para a direita, eu estou esticando, essa mola quer voltar para a esquerda. A gente pode representar por uma seta, aqui é a força que eu estou puxando, tá? Você vai perceber que existe uma força elástica querendo voltar para a posição de equilíbrio. Ó. Repara, até posição de equilíbrio, essas forças não existem, né? Ó. Só se você comprimir, ó, vou exercer uma força comprimindo, né?
E a mola vai exercer uma força querendo voltar para a sua posição original, tá ok? Só que, como eu falei com vocês, quanto mais você estica, a gente pode colocar aqui a deformação. Quanto mais eu deformo, aqui, maior é a força elástica. Ó. Quanto mais eu deformo, maior é a força elástica. E eles são proporcionais. Se eles são proporcionais, né, quer dizer que a razão é constante. Essa constante, que é a divisão entre eles, nós vamos chamar isso de constante elástica. Eu posso mudar aqui. Ó. O que é essa constante elástica? É a força, olha aqui, ó, 490 newtons por metro. É a força que eu tenho que exercer para deformar essa mola de 1 metro. Nós vamos chamar isso de constante elástica. Tá? Então, isso vai aparecer para a gente em algumas situações também. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Ó. Olha só. A gente tem aqui essa razão. Né? Olha, o bloco fica sujeito a uma força restauradora de origem elástica. Então, essa razão, no caso da força elástica, se você dividir a força pela deformação, nós vamos chamar de constante, que é uma constante elástica, tá? Que ela é uma propriedade de cada mola. Cada mola tem a sua própria constante, ok? Por exemplo, uma constante de 10 newtons por metro significa que eu tenho que aplicar uma força de 10 newtons para deformar essa mola de 1 metro. Se você pegar uma outra mola de 100 newtons por metro, eu tenho que aplicar uma força de 100 newtons para deformar em 1